Agora eu tô assim, deu nervoso, porque tem telão agora, né? Eita! Não tinha, não. Olha, eu fiquei só sabendo agora que tinha telão quando eu estava aqui de manhã. Tem que manter a classe agora, né? É. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. É bem legal que vocês vieram para me ver, eu sei disso. Mas primeiro agradecer a presença de vocês, Afonso, o pessoal da Fli Araxá. Obrigada pela oportunidade aqui. Mas o tema dessa mesa é a gente discutir um pouco a interação do livro com outras mídias. E se a gente parar para pensar, isso não é nenhuma novidade. O livro sempre interagiu com outras mídias. Então, teatro é um tipo de mídia, cinema, é que a gente agora pensa em mídia apenas como internet, televisão, mas isso já é uma história antiga que tem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa mídia hoje que é muito forte, que é a internet. Então, aqui do meu lado está o Eduardo Silto, que ninguém conhece, né, tal, né? Palmas, por favor, fãs. Gritos histéricos. Ai, ninguém grita. O Eduardo é um booktuber, né? E o canal dele é o Perdido nos Livros, que foi criado em 2012. Então, eu queria já começar com você, em vez de você falar só como você começou o canal, algumas pessoas estavam aqui de manhã, ele falou já isso, a gente falar um pouquinho dessas mídias que você já atuou e que você atua hoje. Então, eu sei que você começou com blog, enfim, quais as mídias que você já passou e o que você está fazendo hoje? Oi, gente, estou de volta, boa tarde, né? Então, eu comecei com um blog, mas não tinha nada a ver com livro. De certa forma tinha, porque eu falava sobre os gibis da Turma da Mônica Jovem. E eu fazia resenha lá. Tem bastante a ver, sim, gente. Então, eu fazia resenha dos gibis, e eu falava sobre os gibis, mas eu nunca conseguia me expressar, assim, de alcançar um público maior falando sobre os gibis em um blog. Porque o blog também não tinha tanto acesso, e eu comecei muito novo. Então, quando eu parti para o YouTube, eu senti uma diferença muito grande, assim, de alcance. É totalmente diferente o público no sentido de interação, né? Eu acho o blog, pelo menos aqui meu blog era pequeno também, mas eu achei totalmente diferente a interação entre o blog e o vlog. E daí você partiu hoje para livro, que daí Sim, já para é. livros. Então, como que foi também esse caminho, né, de sair da internet e ir para o livro? Porque a gente vê muitas vezes o contrário, né? E a gente vai discutir um pouco isso, né? Quando a internet ajuda na divulgação. E como é que foi esse caminho para o livro, então? Foi bem interessante porque é totalmente diferente também. É outra coisa aí que muda. Por quê? Porque na internet, no YouTube, você tem é muito rápido, sabe? Você coloca, já tem o retorno, já tem um feedback ali sobre o que você postou, sobre o que você fez. Então, você fica meio que mais confiante, eu acho. E é muito mais rápido, você tem que atualizar sempre. E o livro não. O livro, ele demora para ser feito, ele demora para você ter um feedback assim do seu público. Então, você não sabe muito bem o que eles vão achar. E eu acho que é isso, foi bem, bem diferente. Agora que eu estou tendo feedback do livro, né, que agora que se assemelha um pouco ao que eu tenho no YouTube. Mas o processo de escrita, assim, esse tempo em que eu estava escrevendo foi bem diferente de quando eu produzo vídeos para o YouTube, por exemplo. Legal. Então, agora vamos para Tati Ferreira. Vamos? Nossa, gente! Que bonito! A Tati é uma youtuber e ela tem o Acidez Feminina. E também eu fiquei impressionada quando eu fui ver o tanto de visualizações e o tanto de seguidores. É uma coisa, absurda. Passou de 1 milhão já, né? Passou de 1.100.000 essa semana. Estou contando um por um, então por isso eu sei exatamente quanto que passou. Mas foi. Já está há 6 anos online, na verdade, o canal. Ele já existe há 6 anos. Eu acho que demorou, mas chegamos no 1 milhão, finalmente. Legal, parabéns. Queria também que você falasse um pouquinho, né? Porque você também escrevia para blog, que era blog para masculino, direcionado, né? Para homens. Para homens. Tem o YouTube e está fazendo um programa de TV, né? Estou participando de um reality, show. Sim. Então, eu queria que você falasse também desse seu caminho nessas várias mídias.
Então, antes de mais nada, olá, conterrâneos. Muito bom estar aqui, muito bom saber que tem gente aqui que acompanha a gente. E, na verdade, eu comecei como hobby. Eu tinha blog pessoal, daquele tipo de diário mesmo, muito antes de escrever a coluna para o Testosterona, falando sobre assuntos femininos. E, a partir daí, a coluna começou a ser acessada por algumas mulheres que queriam saber o que eu estava falando, além dos homens que já eram público do blog mesmo. Passado um ano, mais ou menos, eu voltei para o Brasil, que eu era faxineira no Canadá, e aí, quando eu voltei, o YouTube teve o seu primeiro boom, que foi em 2010, e aí eu resolvi passar do escrito, da coluna escrita, para sentar e falar de frente para uma câmera. Funcionou muito bem, tem funcionado até agora, vai saber até onde vai durar. E isso aí acabou me trazendo várias outras oportunidades, como escrever um livro baseado nas coisas que eu já falo no canal, e participar desse reality agora enquanto youtuber, esse tipo de coisa. E eu estou escrevendo o segundo livro, inclusive, que agora é uma ficção, um romance. Está meio parado, mas eu espero que em janeiro eu já consiga entregar. Passe um recado para o Felipe. O editor está aí para cobrar? Então, tá. Nossa, todo dia no meu Facebook lá, Tati, que pé que anda o livro? E eu no mesmo pé de sempre, ferrou, só na minha cabeça. E já que a gente está num festival literário, queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como que foi essa ida para a literatura, né, para escrever um livro, exatamente, bem prático mesmo. Quem foi a editora que foi atrás, como que é isso? Que eu acho que tem muita gente que escreve e faz essa pergunta, né? Como que a gente faz isso? Então, eu queria que vocês falassem um pouco exatamente desse processo, como que foi. Quer primeiro? Então, como eu sempre deixei explícito no meu canal que eu gostaria muito de escrever um livro, que era sempre foi meu sonho, eu comecei a escrever, sem pretensão de publicar, nem nada. Eu planejei a história e escrevi, eu acho que 2 ou 3 capítulos, até que chegou em um dia assim, normal, aqueles, né, começa a narrar, uma história da TV de superação. Não, eu estava lá e eu recebi um convite me convidando para o evento da Planeta, só que eu não poderia ir no dia. E aí eu falei, não vou poder ir, não sei o quê, pedi desculpas e elogiei o trabalho deles, porque era muito legal essa interação de editora com os booktubers. E eu elogiei. Daí o Felipe falou, que é o editor, ele falou, você não gostaria de escrever um livro? Daí eu já estava já estava na fase de planejamento. Eu falei, sim, eu gostaria, né? E aí ele falou, beleza, vem aqui para você conhecer a editora. Nada de contrato nem nada. Daí eu cheguei lá, ele aí, conta a história do seu livro. E eu, ele não quer dar spoiler. Microfone. E eu fiquei, como assim, você quer saber mesmo? Eu achei que eu ia vir para conhecer e tal. Mas daí eu contei a história para ele, falei que eu já tinha escrito até tal parte. E ele falou para a gente continuar conversando por e-mail até que fechou o contrato. Muito bem, Tati. Eu acho que assim, é uma vantagem muito boa para quem tem essa vontade de escrever livro e de publicar, e também para as editoras, né? A gente está no mesmo barco, porque acaba que a editora, quando ela vem e você já tem o seu próprio público, você já tem uma divulgação pré-estabelecida, então fica muito fácil. No meu caso, eu acho que foi exatamente por isso. Eu tinha recebido convite de outras editoras para escrever antes da Planeta, e eu não tinha topado, porque eu não sabia se eu seria capaz de escrever um livro que sei lá, eu sentisse orgulho. E aí, quando a Planeta chegou, eles vieram com uma ideia pronta, assim. Eles falaram, a gente viu esse vídeo seu e a gente acha que esse vídeo vai dar um ótimo livro, que foi o vídeo que deu nome para o livro, que é Manual da Mulher Bem Resolvida. Aí eles falaram que achavam que se eu falasse mais sobre esses assuntos e as coisas com a minha opinião, do jeito que eu penso, poderia ser um bom livro. E aí eu falei, talvez eu consiga escrever algo que eu me orgulhe, então, com um projeto pronto, assim, porque eu achava muito solto as editoras chegarem e só falarem, a gente quer fazer um livro seu. E, aí eu posso escrever o que eu quiser, qualquer porcaria vai vender, assim. Então, eu achei muito legal quando foi direcionado. E aí, escrevi e tal, e aí agora vou tentar escrever uma coisa diferente do canal, né? E vamos ver se vai dar certo. Mas eu acho que, para quem está tentando escrever um livro e ser publicado, porque acaba que, quando a gente vai em feira literária, essa é a maior pergunta, assim, o que eu preciso fazer para conseguir ter o meu livro publicado? Hoje em dia,
você já tem um canal de divulgação sensacional que é internet, todas as mídias sociais. Então, fica muito mais fácil você ser descoberto por uma editora. E também tem editora independente, né? Tem sites em que você coloca a sua história e as pessoas podem ler sua história e conhecer o seu trabalho por conta própria, assim. Então, legal. A gente está num momento, né, atual do mercado editorial que os booktubers e youtubers entraram com tudo, né, com livros. Nessa semana, a lista do Publish News, eu acho que são 16 livros entre youtubers e pessoal também, atores, né, famosos de novela, tal. Então, é um negócio que chegou muito forte. E o mercado editorial, isso aqui é uma crítica mesmo ao mercado editorial, ele acaba, muitas vezes, tendo preconceitos com o que eles chamam de literatura comercial, né? Que não é o que a diferença para eles, um chama alta literatura. Eu sempre imagino uma coisa no alto, né? Uma alta literatura. Culta, né? Tipo, cultuada. Isso. E os youtubers, booktubers e atores acabam escrevendo mais essa linha comercial. Então, eu queria saber, vocês sentiram um pouco esse preconceito? Como foi entrar nesse mercado que, às vezes, é tão fechado e tem esses paradigmas, né, essas coisas, esses dogmas? Como que foi isso? Ou se não teve, foi super tranquilo? E até como vocês veem essa chegada desse novo público no mercado editorial, né, esse novo autor no mercado editorial? Pode ir. Então, eu acho que ninguém nunca chegou e me confrontou assim, falando que você está querendo escrever alta literatura ou literatura comercial. Não, ninguém nunca me confrontou. Mas eu acho que fica essa pressão, porque você se sente pressionado. Eu acho porque tem até comentários no próprio YouTube que são de pessoas assim que querem assim alta literatura, ou que acham sei lá, de maneira arrogante que o que eu escrever não vai ser bom, então eles querem tentar mudar. Então, de comentário assim, eu me senti pressionado, mas pelo próprio mercado, ninguém aqui sim chegou e falou: "Você vai fazer isso?" Não, ninguém criticou, não. E você como você escreveu uma ficção, eu acho que isso também muda, né, um pouco. Pesa menos, eu acho. Pesa menos, exatamente. Porque daí ele escreveu uma ficção, não é algo do canal, não é uma biografia, né, que a gente vê meninas de 10 anos escrevendo biografias, né? Eu, com 10 anos, eu não tinha muita coisa para contar. Então, eu acho que você talvez tenha entrado nessa linha já mais de um livro de ficção, né, e não do canal. Acho que a Tati talvez tenha, não sei se a experiência é um pouco diferente. Eu senti muito preconceito interno, assim, eu mesma ficava me julgando por várias, e eu acho que é por isso que eu não tinha aceitado as propostas anteriores, porque eu pensava, gente, mas eu não sou escritora. Tipo, o que eu faço é sentar e falar um tanto de merda, às vezes. E como é que eu vou escrever um livro e tal? Eu acho que essa pressão interna minha... Mas o livro tem tanta merda também. Pois é, tá aí, né? Mas eu acho que essa pressão interna minha foi muito maior do que a pressão que eu senti de fora, assim. Porque acaba que, como no meu caso, a maioria das pessoas que compraram o livro já eram público, essas pessoas já leem o livro com a minha voz na cabeça, sabe? E como a linguagem é a mesma também. Então, eu acho que existe, sim, um preconceito, mas também existe um lado muito positivo nessa literatura comercial, porque é a seguinte... principalmente com o adolescente, com quem tem público adolescente, que não é o meu caso, que é trazer essas pessoas para o mundo da leitura, sabe? Para tomar gosto de ler outras coisas, porque a pessoa vai na livraria para comprar um livro de algum youtuber ou que seja uma biografia, e aí a criança, o adolescente gosta desse livro, ela acaba voltando para comprar outras coisas. Então, de alguma maneira, está incentivando a leitura, e esse é um passo muito positivo. E tem também a questão de que as editoras, elas são empresas. E empresas têm que vender os seus produtos. Então, livro é produto. Exato. Infelizmente, tem toda essa coisa da... Infelizmente, não. Felizmente, tem toda essa coisa de cultuar, de ser uma coisa de alta literatura, de cultura, de ter um background, de ter uma coisa pautável por trás. Mas também tem essa história de que, para sobreviver, tem que vender bastante e tem que ter o seu lucro. Então, acho que, na verdade, sai todo mundo ganhando. Sai o leitor, que está sendo incentivado à leitura, a pessoa que está mostrando o seu trabalho de uma outra maneira e agora mais
palpável, né, que você pode levar para casa e guardar como uma lembrança, ler e guardar, e também as editoras, que são uma empresa e estão procurando por novos produtos. Acho que o seu canal, uma coisa que me surpreende muito e que eu acho que é o foco mesmo, a gente vê muito do feminismo, né, no seu canal. Então, eu queria saber se isso foi uma consequência. Então, você resolveu falar merda, e daí virou uma coisa muito legal, e essa coisa libertadora da mulher poder falar o que ela quer, e, inclusive, a gente fala muita merda. Ou se foi uma coisa realmente pensada. Não, não foi pensada de maneira alguma. Foi evoluindo ao longo da minha evolução pessoal, assim. E não é... Eu dificilmente você vai me ouvir falar que eu sou feminista. Eu partilho de toda a teoria feminista. Se eu tivesse que me colocar em algum grupo, seria num feminismo liberal. Mas, assim, eu não faço parte de nenhum grupo e tal. O que acontece é que a minha opinião e as coisas que eu falo têm muito a ver já com o que é demonstrado pela teoria feminista e o que alguns grupos defendem. Então, acaba que isso vem automático, assim. Pode ser identificado dessa maneira. Está evoluindo ao longo de que eu adquiro maturidade e que eu vou evoluindo enquanto pessoa mesmo. E eu acho muito legal quando alguém fala que identificou isso no canal, porque... Pô, sensacional, né? Eu estou conseguindo passar a mensagem que eu gostaria de passar. Porque eu acho que feminismo, as pessoas esquecem que nada mais é do que se libertar, né? Exato. Ser você e, enfim. Ter liberdade para você ser quem você quiser, independente de ser homem ou ser mulher. Exatamente. A gente estava hoje conversando, o Eduardo falando de a gente tirando 1000 fotos para Instagram, Facebook, etc. Queria que você falasse como que você produz para todas essas mídias. Então, porque é muito fácil ter o botãozinho lá que você compartilha a foto no Instagram, vai direto para o Facebook, mas a gente sabe que quando quando você tem uma conta pessoal, ok, mas quando você vira uma pessoa pública e o seu canal é o seu instrumento de trabalho, a gente sabe que não é assim, que essas mídias são diferentes. Então, como que é isso e o seu dia a dia mesmo, assim? Como que é essa linha de produção? Sim, é muito diferente o tipo de postagem em cada rede social. Por exemplo, Facebook, eu acho que... Eu não sei, mas eu me sinto mais formal lá. Porque eu acho que tem que ser uma coisa mais... Não sei, jornalística, sei lá. Tipo, por exemplo, no Twitter, eu falo qualquer coisa lá, tipo assim, sem pensar muito. No Facebook eu fico lá corrigindo, daí não sei o que, eu vejo se está certo. E assim, no Instagram, como é foto e tem que ter uma coisa mais visual, mais bem feita, eu tento sempre focar mais na parte visual mesmo. Mas você posta todos os dias coisa, como que é? Então, depende do dia. Eu acho que todo dia não, mas pelo menos... eu acho que, tipo... Todo dia, na verdade, toda hora. Porque, Peraí, vamos abrir aqui e vamos contar se foi todo dia mesmo. Deixa eu contar aqui. Vamos parar de tirar uma selfie agora. Não, é porque às vezes eu posto assim, tô aqui e postei, por exemplo, ontem. E aí não foi algo que eu programei, mas que tem a ver com o assunto, sabe? Então não é... Eu acho que, dependendo da rede social, não é uma coisa programada. Mas quando é vídeo, por exemplo, eu posto vídeo no YouTube toda semana. Daí sim, eu faço uma postagem para cada uma toda semana, ou durante a semana mais vezes. No Snapchat eu estou sempre falando. É uma coisa que tem que sempre ali alertar o pessoal e estar ali presente. A produção de conteúdo do seu canal, então, é o foco maior nesse sentido e que é realmente que você tem mais uma preocupação de ter toda semana, é isso? Sim, com certeza, porque eu acho que no canal é o lugar onde eu mais atinjo o público, é onde eu tenho mais alcance. Então eu acho que eu tenho que concentrar lá e no conteúdo de lá. Mas eu também tento concentrar muito nas outras redes sociais, mas aí eu acho que vai mais pro lado pessoal do que no sentido de vou trabalhar em cima disso. Claro que eu faço a divulgação, mas não é como se eu ficasse tipo toda hora. Gente, o vídeo está aqui, gente, sabe? Uma coisa é uma conversa que eu tento manter e aí eu coloco tipo a publicidade, né, ali que eu falando, gente, vai lá assistir o vídeo aí no meio, para deixar uma coisa meio informal e não ficar pesado. E queria ouvir da Tati um pouco como que foi a adaptação do retorno da publicação do livro. Porque quando você posta um vídeo, você, sei lá, deve ter
300 mil visualizações, 150, e o livro é uma coisa muito menor comparado com isso. Hoje, assim, para vocês terem uma ideia, um livro que vende 5 mil exemplares é sucesso total, best-seller, né? E a gente está falando de números que vocês é uma coisa muito maior. Então, como que foi isso? Você chegou a ter não uma decepção, mas você esperava alguma coisa e não foi, ou o contrário, te surpreendeu? Como que é lidar com essas mídias que são tão diferentes? Então, eu lembro na época que eu estava para lançar, eu até comentei com alguns familiares que eu tinha estabelecido uma meta, né? Quando eu alcançasse essa meta, estou brincando, não é isso. Aí, eu tinha estabelecido uma meta bem baixa, que era tipo uma porcentagem do público que eu tinha no YouTube naquela época. E eu acho que naquela época eu estava com 700, 800 mil inscritos, então eu calculei que se eu vendesse 8 mil cópias na vida inteira, eu estava feliz, que era 1%. E aí acabou, mas eu falei assim, se eu vender 3 mil, eu já vou ficar felizona. Aí nos primeiros 6 meses a gente conseguiu vender os 8 mil e eu falei, sucesso, né, total. Mas eu já tinha essa dimensão de que os números eram diferentes. Porque é muito mais simples você chegar na sua casa, ligar seu computador, ou então estar com o smartphone na mão e aí receber uma notificação e vai e assiste. Você não despende nenhum dinheiro para aquilo. Você, no máximo, vai gastar um tempo para assistir um vídeo. O livro é diferente, você tem que sair da sua casa, ou então, ao menos, entrar num site, pagar pelo livro, e depois ainda ler o livro. Então, é uma coisa que é mais trabalhosa, assim, e talvez mais prazerosa também, porque você passa mais tempo naquele universo. Mas eu acho que, como eu mantive as expectativas baixas, foi bem tranquilo, assim, foi sossegado. Eu entendo que é diferente. Do mesmo jeito que, por exemplo, no YouTube eu tenho um número, no Instagram eu tenho um número totalmente diferente, no Twitter eu tenho um outro. Eu entendo a diferença das mídias, sabe? Pelo menos por enquanto, né? Como que você faz sozinha a produção dos seus vídeos? Porque eles são muito bem feitos. Os últimos estão... Se vocês não foram ver, gente, vai lá ver que está bem melhor agora. Mas não, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo diretamente. Uma delas me ajuda em assessoria comercial, pessoal, contato com outras pessoas. A outra me ajuda com divulgação, essa parte de mídias sociais, de ficar planejando o que vai sair em tal momento. E também a gravar os vídeos, posicionar a câmera, posicionar a luz, esse tipo de coisa. E, fora isso, terceirizado, tem uma outra empresa que cuida de design e HTML, esses sistemas. Tem o cara que edita, que faz edição para mim, que está lá no Sul. E tem um cara que legenda para inglês, então é um monte de gente junto que, se for somar, deve dar umas 8 pessoas trabalhando para o Acidez e para mais alguns lugares. Ou seja, também não é só ligar a câmera e gravar, né? Não é tão simples assim. Não, parece que é. Mas a parte mais difícil eu ainda acho que é passar maquiagem, uma coisa que você tem vantagem, talvez você não precisa. Você não passa tem pele maquiagem, boa. Eu já fiz vídeo ensinando tutorial, gente. Vamos ver. Mas eu fiz... com essa pele maravilhosa, nem precisa. Não, mas eu fiz de personagens de livros, uma coisa mais zoeira, assim. Daí eu ensinei, o pessoal gosta, eles riem, né? Acho engraçado. É verdade. E a sua, Eduardo, a sua produção e também como que você consegue balancear a parte comercial com a parte de conteúdo que você realmente gosta e que você quer? Porque você vive disso, né? Então, você precisa ter o lado comercial, quer dizer, temos que comer, todos nós, pagar nossas contas, mas também tem um lado do que você gosta, do que você acha, do que você acha que é bom. Às vezes não é nem o que você gosta, mas dentro daquilo que a gente não gosta, a gente consegue ver o que é bom e o que não é. Como que você consegue equilibrar isso? Então, atualmente eu estou sozinho para tudo. Eu gravo, eu arrumo luz, eu faço tudo. Eu demoro um tempão para gravar por conta disso. E é a parte que eu mais gosto de fazer, que, como você falou, que é gravar e produzir conteúdo, que é o que eu gosto mesmo. E como eu estou também sozinho na parte comercial, e que é a parte que eu odeio negociar, fazer as coisas, que eu fico lá, gente, será que tem e-mail? Não, tem e-mail daqui. Daí eu fico lá... Ai, que pena, tem e-mail, querem me pagar. Não. Mas é que é muito... Se me der uma porcentagem, eu respondo esses e-mails aí fácil. Eu tenho muita dificuldade em negociação, em coisas assim, mas eu tenho que tentar, né? E eu acho que estou indo bem, por enquanto, assim. Mas conforme vai crescendo, agora com o livro, eu tenho a pretensão de, tentar expandir e
ir por outros caminhos, assim, deixar de ser sozinho, porque ir sozinho sempre, talvez, além de ser solitário, né, também tipo, é mais profissional e precisa de mais gente, né, para produzir um conteúdo melhor ou coisas assim. Boa tarde. Eu queria saber de vocês o que vocês acham da diferença dos veículos, tanto na internet quanto no livro impresso, e se a internet acaba, às vezes, atrapalhando um pouco o número de vendas, a divulgação dos livros impressos. Acho que ela quer saber o de vocês também. Mas eu estou curiosa, então responde essa para mim. Não, na verdade, hoje a gente vende mais por conta da internet. Não só pelo que de conteúdo que é produzido na internet e que vira livro, mas também porque a internet trouxe um negócio chamado e-commerce. Então, a gente consegue vender pela internet. Então, não tem como dizer que atrapalhou. O que as pessoas questionam um pouco é a qualidade, mas aí vamos dizer, todos os livros que não vieram de internet são bons? Também não. Mas eles falam isso, e também de que você tem algo a mais para distrair. Então, uma criança, às vezes, ao invés de pegar um livro e ler, ela vai para a internet. Isso acontece. E isso vai continuar acontecendo pelo resto da vida, cada vez que aparecer uma mídia nova. E o que a gente tem que fazer é aproveitar isso. E eu acho que é isso que os booktubers estão fazendo muito bem, exatamente divulgando os livros através da internet. Isso acaba gerando interesse, em alguns casos, vendas. Ainda é pouco, né, o que se vende realmente diretamente dos booktubers e de canais, mas as editoras, é um canal que as editoras têm investido mesmo como marketing. Não é mais uma coisa simplesmente de eu dou o livro, ele, né, grava o videozinho e está tudo certo. Isso virou marketing. Mas acho que vocês podiam falar do livro de vocês. Como que foi essa divulgação também em internet? Então, como eu sempre falei de livros, eu acho que esse contato foi essencial. Se eu não tivesse a internet, eu acho que se eu não tivesse o YouTube, a internet, eu acho que eu talvez nem teria tido a oportunidade de publicar esse livro tão cedo, né? Então eu acho assim que não atrapalha de jeito nenhum, como ela disse, né? Tipo, melhora ainda. E eu acho muito importante. Por exemplo, eu recebo muitos comentários quando eu falo de certo livro que não era tão conhecido, de gente falando, muito obrigado por indicar, é um dos meus livros favoritos, e eu não conhecia, e bastante gente vem assim falar pessoalmente em eventos, falam que tinha parado de ler por algum motivo, um período da vida, e com os vídeos dos booktubers voltaram a ler e ter esse hábito, o que eu acho sensacional, né? Porque o pessoal tem esse preconceito de que se está na internet não vai ler. Mas não, gente, quem está na internet pode ler, pode fazer tudo, não precisa de preconceito, né? Leitura na internet é leitura, né, gente? Tá lendo? Não deixa de ser, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente fica com essa impressão de que a internet está roubando espaço de outras mídias. Eu acho que isso é uma coisa que também é internalizada na gente mesmo. Eu mesma já cheguei a pensar isso. Por exemplo, a internet está roubando o espaço da TV. A internet está fazendo com que as pessoas parem de ler notícias e passem a assistir uma outra pessoa falando sobre aquela notícia. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, é uma troca. A gente não está roubando espaço de lugar nenhum. Se todas as mídias souberem entender o valor da internet, como existe um valor para jornal, como existe um valor para revista, como existe um valor para TV, a gente pode fazer essa troca das pessoas que assistem à internet por causa de pessoas que estão produzindo conteúdo na internet e das pessoas que assistem TV, que podem também assistir aquele conteúdo que está sendo feito na internet e ler um livro sobre aquela pessoa, etc. Porque já existia essa troca antes, né? Atores já faziam livros, biográficos ou não. Pessoas que tinham mais mídia, mais visibilidade, já faziam isso. O que acontece agora é que houve um estouro gigantesco. Então, às vezes, a impressão que fica é que a qualidade está caindo a qualidade de uma maneira mais rápida e que está roubando o público. E não é assim, não. É o mesmo público, só troca de mídia. E tem a questão também de que a internet dá voz para pessoas que talvez não teriam voz, né? Exatamente. São pessoas muito talentosas assim que surgiram e que não teriam espaço, justamente, sei lá, por preconceito ou por falta de visibilidade mesmo. Até às vezes por falta de conhecer alguém que conhece alguém que vai te indicar para alguma coisa. Na internet você faz lá e, se for massa, você consegue um espaço.
Bom, boa tarde. A minha pergunta é para a Tati. Com a publicação do livro, consequentemente, esses fãs aumentaram. Como você tem lidado com esse assédio? Você já chegou naquele ponto de falar, meu Deus, vamos tirar foto? Ah, não. Como que tá isso? Fala pra gente. Obrigado. Ai, Jean, não aguento, gente. Eu não deveria nem me dar o luxo de responder essa pergunta, porque, olha... Mas, assim, eu não considero fã, né? Eu considero pessoas que assistem o que eu produzo. Isso não significa que as pessoas são fanáticas por mim, porque fã nada mais é do que uma abreviação para fanático. Mas é bem tranquila a relação das pessoas comigo. Você já sabe, já me viu na rua. As pessoas não ficam descabelando comigo na rua. É sossegado. E o que eu entendo é que eu tenho muitos amigos que torcem por mim e são pessoas que eu nem conheço, às vezes. Então, isso é muito legal. Assim, é muito saudável. As pessoas acompanham o meu trabalho, curtem, ficam torcendo por mim. É muito diferente. Eu acho que todo mundo procura reconhecimento, seja numa proporção menor ou numa proporção maior. Sei lá, no seu trabalho, você quer ser reconhecido como uma pessoa que faz um trabalho legal, independente do trabalho que você tenha. Então, é muito legal quando alguém me reconhece bem. Tati, o tema do FLI esse ano é o amor, a leitura e as diferenças. E você foi convidada para ser embaixadora da ONU sobre as diferenças e o respeito a elas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, muito obrigada, Thaís, pela sua pergunta. O projeto da ONU, eu contratei essas pessoas para fazer pergunta para mim, viu, gente? Se você quiser, a gente combina, você faz uma também. Você já fez tantas que eu estou te devendo horrores já. O projeto da ONU é uma coisa muito legal. Não sei se vocês tiveram conhecimento, mas nós fomos 8 YouTubers de vários lugares do mundo convidadas para fazer parte de um novo programa da ONU que era como embaixadoras da mudança. E esse programa ele tem foco em fazer divulgação aos 17 objetivos sustentáveis da ONU, e entre eles está a igualdade de gênero, que é o 5º objetivo. E o nosso papel é fazer a divulgação dos objetivos e tentar fazer com que as pessoas se sintam incentivadas a cobrar isso dos seus governos, para que os governos, seja municipal, estadual ou nacional, que eles disponibilizem programas sociais para que esses objetivos sejam alcançados até 2030. E está indo muito bem. O nosso projeto é de 1 ano, a gente está na metade desse trajeto. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma reunião no Google, que a gente vai fazer uma série de vídeos falando sobre esses objetivos. Então, nós vamos programar, deve sair até o início do ano, e está sendo muito legal. Tem alguns que estão no meu canal falando sobre isso, tanto meus quanto das outras meninas que as meninas são da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes, tem uma mexicana também. Então, tem várias pessoas de várias nacionalidades contando a sua realidade enquanto mulheres na sociedade. É uma coisa muito legal da gente assistir, porque, por exemplo, nós brasileiras temos liberdade para fazer várias coisas que as meninas nos Emirados Árabes, por exemplo, não têm. Algumas delas não podem nem trabalhar, a família não deixa, esse tipo de coisa. Então, é muito legal para a gente abrir a mente e perceber que, por mais que a gente já tenha alcançado muita coisa, ainda tem muita coisa a ser alcançada no mundo inteiro. Oi. Como é que vocês dividem o tempo de vocês entre trabalhar e ler, e produzir os vídeos para o YouTube? Então, eu sempre tento dividir bastante isso, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, queria eu estar aqui editando e gravando e lendo ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Então, eu geralmente tiro um dia para gravar e tento editar nesse mesmo dia ou gravar vários vídeos assim, mas eu geralmente não faço isso, é geralmente um vídeo por dia assim que eu gravo. E pelo resto, assim, eu tento ou administrar ou ter esse tempo de leitura mais à noite, assim. E também tem a questão de ter que fazer a resenha, depois escrita, porque eu escrevo as resenhas antes de passar para o vídeo, né? Então eu tento dividir certinho, senão dá uma muvuca e eu acabo não fazendo nada, porque eu fico, preciso fazer tal coisa, daí não faço. Preciso fazer tal coisa, não faço, daí acaba não nada. Senão acaba não fazendo nada, se eu não planejar.
Eu tenho a vantagem que, para você, a leitura é um trabalho, né? Para mim, a leitura ainda não é um trabalho. Escrever é um trabalho, mas ler nem tanto. Então, é o meu hobby. Então, é o que eu faço nas minhas horas livres, assim. Eu trabalho com o blog, com os vídeos, ele consome 7 dias da minha semana. Porque aí tem toda a questão de imagem, agora tem o programa também, então... Eu leio, às vezes, à noite e durante viagem também. Leio muito no avião, no aeroporto, esse tipo de coisa, que é o tempo que me sobra livre. Mas eu gosto muito de ler. Quem me acompanha sabe. Nós percebemos, hoje em dia, que no YouTube, no reality que a Tati participa, que muitos youtubers estão publicando livro. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre os youtubers no mercado literário. O que vocês pensam sobre isso? Então, eu acho bem legal, porque, como eu disse, o YouTube dá voz para certas pessoas e também traz novos leitores, né? Quando um youtuber lança um livro, traz novos leitores. Porque, querendo ou não, eu já vi várias vezes uma criancinha indo ali na livraria que não se interessava, assim, por vários títulos, indo lá comprando justamente o livro de tal youtuber. E, com certeza, eu acho que era até você que estava falando, não lembro, ali atrás no camarim, que a pessoa vai voltar, né? Tipo, se não voltar também, mas ela vai ter um contato ali que não teria com um livro, né? Então, eu acho bem bacana essa interação e eu acho super válido. Quanto mais gente lendo, melhor, né, gente? Eu não sei com vocês como que funcionou, mas comigo, assim, o que me fez gostar de leitura foi eu ter descoberto um livro aos 14 anos que eu apaixonei. Eu achei o livro sensacional, que era Droga do Amor, que chama o livro. É um livro bem antigo já, mas ele é muito bom para quem está nessa faixa etária. Então, eu gostei tanto de ler aquele livro que eu quis ler vários outros livros depois daquele. Óbvio que o meu pai também é um leitor assíduo, sempre leu muito perto da gente e tal, e eu acho que isso incentiva bastante. Mas, às vezes, o que falta para muita gente é realmente achar esse livro que dá o clique e faz a pessoa gostar de ler vários outros livros. Então, se ele tem que vir por um youtuber ou se ele tem que vir por um autor que você estuda na escola, ele tem que vir, cara, independente de quem seja a pessoa que dá o clique. Então, eu acho super válido. Acho que tem, eu estava conversando lá atrás, eu dei o exemplo na minha casa. Um dos meus filhos, ele gosta muito do objeto livro. Então, assim, eu chego em casa, tem livro hoje? É sempre assim, né? Porque a gente ganha muito livro. Mas ele não ele tem 10 anos, ele ainda não é aquele leitor que pega um livro e lê inteiro e tal. E ele é fã, ele é alucinado pela Larissa Manoela, mas assim, louco por ela. E daí chegaram os livros dela, que estão no momento e tal. Gente, esse menino leu o livro em menos de 24 horas. Ele foi para o dentista lendo. E daí eu já sou uma pessoa que sou super a favor de literatura comercial, mas a minha vontade era de ligar para uns editores que eu conheço e mandar para aquele lugar, né? Porque é aquilo, é o que está ao alcance dele, é o que ele se identifica, né? Ele quer ser um astro, a menina é tudo que ele quer ser na vida. Então, que venha. E outra coisa, né? Às vezes acho que a gente empodera a literatura e esquece de todas as outras artes, né? Então, pode ser que nem todo mundo vai ser leitor voraz, né? Mas dá acessibilidade, dá oportunidade de todo mundo ter contato, assim como deveria ser com a arte, com pintura, com dança, com tudo. Então, eu acho que isso é uma forma fantástica de falar com o público e o que eles estão querendo. Então, qual que foi a principal diferença assim, que vocês sentiram entre o YouTube e o livro? Eu acho que a maior diferença foi aquilo que eu falei, que é o feedback automático do YouTube, né? Eu acho que enquanto você está escrevendo o livro, você sempre fica meio inseguro. Eu digo por experiência própria, assim, sabe? Eu não sei se tá legal, se o pessoal vai gostar. Então, no vídeo eu já posto e já tenho o feedback automático. E no livro não. O livro você demora para fazer, você demora para ter a resposta assim do que o seu público vai achar. Então, eu acho que essa é a maior diferença, assim. E vídeo você produz muito rápido. O livro você tem que assim, dependendo, né, do vídeo, assim, comparação, enfim. Eu acho que o livro você tem muito mais trabalho, muito mais trabalhoso de escrever e exige mais de você, assim, do tempo. Eu escrevi muito mais formal do que eu falo, né? Porque se eu fosse escrever do jeito que eu falo, ia ser um livro bem meia boca. E eu acho que uma outra dificuldade uma diferença, nem é uma dificuldade, uma diferença muito grande
é que o livro você tem um número X de páginas para entregar. O vídeo, nem sempre você tem que fazer um número X de minutos. E você pode, sei lá, editar e tirar o quanto você quiser. O livro, se você lê e quando você vai editar, você tira 3, 4 páginas, isso vai levar um tempo muito maior para você escrever essas 3, 4 páginas de novo, do que você, sei lá, tirar 30 segundos de vídeo, que não vai fazer diferença, entendeu? Agora, mas eu ainda acho que a maior diferença é o feedback imediato, que no YouTube, você soltou no mesmo momento, é alguém comentando o que achou. O livro leva bastante tempo, e eu lancei o meu tem mais de 1 ano, e eu continuo recebendo feedback do livro agora. Então, é bem diferente, mas é prazeroso tanto quanto. Eu queria, a gente tem 10 minutinhos, eu queria aproveitar, já que a gente está falando dos livros, eu queria que vocês falassem um pouco dos próximos, o que vocês podem falar, e principalmente da diferença. O Eduardo, eu sei que vai continuar escrevendo ficção e você vai partir para a ficção, né? Já está escrevendo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo, como está sendo o segundo livro, como que é. Acho que a Tati está mais adiantada já no livro, né? Está parado, mas está adiantado. Super adiantado. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O meu, eu estou para escrever ele desde fevereiro, né? Isso aqui parece reunião do AA, né? Eu sou a Tati, eu não escrevo livro já tem 10 meses, mas a história está na minha cabeça já está tudo pronto. Eu mudei ela umas 7 vezes, já. Todo dia que eu paro para pensar nela, ela muda um pouquinho, mas ela vai sair em algum momento. O que eu fiz agora, eu não tenho tido tempo para sentar e concentrar, porque eu sou metódica, eu tenho que sentar em casa, eu tenho que estar sozinha e eu tenho que ser um dia inteiro só para escrever livro. E aí eu preciso de vários dias. Eu não tive tempo para fazer isso ainda, mas eu já reservei uma semana em novembro, que é quando eu pretendo escrever as 50 primeiras páginas. Então, vamos ver o que vai dar. Mas eu não vou contar a história nada, não, para não dar spoiler. Mas vai ser boa, gente. Vai que eu mudo a ideia, mudo de história de novo, né? Então não vou falar nada. Eu também não posso contar nada porque eu não comecei a realmente escrever assim muito. Eu comecei a planejar. Também porque eu lancei o traço faz tipo 2 meses. Então, imagina se eu mandar tudo assim e falar, gente, aqui tem um livro, aqui tem outro. Não vai funcionar, né? Mas eu comecei a escrever, eu já comecei a planejar. Na verdade, eu escrevi, eu acho que 16 páginas de planejamento, por enquanto. Mas já tem, tipo, definido o personagem. Já escreveu mais que eu. E eu escrevi, tipo, já criei personagem, já coloquei tudo e já comecei a escrever as páginas iniciais. Mas eu também não assinei ainda o contrato, tipo, nada de certeza que vai publicar. Eu espero que... Tenho informações que vai assinar sim. Estou aqui colocando o meu na reta. Então, vocês ouviram, tá? Já pode publicar aí, não? Então, sim, eu já estou escrevendo e é nesse período. Igual ela falou, eu tenho que reservar um período para só escrever. Então, eu vou tentar já gravar vários vídeos para deixar e ir postando e me concentrar só na escrita. Eu queria perguntar para vocês, diante do trabalho que dá escrever um livro, dessa demora de receber o feedback, da grana que a gente sabe que não é lá essas coisas, vale a pena? Tipo, ter saído da mídia que vocês já estavam acostumados, onde vocês já eram confortáveis, para se lançar nesse novo universo, valeu a pena? Vale a pena? Eu vou deixar essa bomba para você. Então, eu sou muito fã, assim, de inovação. Eu nunca consigo ficar parado. Então, tentar, assim, dar um passo à frente, tentar uma nova mídia, para mim foi bem, tipo assim, eu achei bem incrível. E eu achei que super valeu a pena em questão de retorno do público, sabe? Eu acho que eu nunca vou me sentir tão feliz quanto quando eu vou em evento e eu vejo o pessoal vindo falar comigo, falou que adorou o livro. E eu fico pensando, eles tiraram o tempo da vida deles para ler o meu livro, para ler o que eu tinha para falar ali. E isso é sensacional, é uma coisa que eu acho que vale, tipo, a pena acima de todas as coisas, sabe? Então, eu acho sensacional e eu acho que super vale a pena. Para mim foi muito, assim, o primeiro choque que eu tive, que eu falei, nossa, escrever um livro é muito legal, porque nós fizemos 8 lançamentos em várias capitais. E mudou a minha percepção do meu público totalmente, assim, porque eu ficava só em casa, eu ia em alguns eventos aleatórios, e aí iam algumas pessoas, obviamente,
Mas nos lançamentos foi muito visível que aqueles números que eu estava vendo o tempo inteiro no meu computador, eles eram pessoas com sentimentos e com histórias diferentes. Porque às vezes você fica na frente do seu computador e tem lá 10 visualizações. Fala 10, número legal. Mas você não imagina 10 pessoas dentro de um espaço assistindo um vídeo seu num telão. E eu passei a enxergar dessa maneira depois dos lançamentos. Então, acho que isso foi uma coisa muito positiva, mudou muito minha percepção de público, na quantidade de gente mesmo. Outra coisa muito legal também foi o reconhecimento. E, quando eu digo reconhecimento, eu não estou falando nem do público, de uma maneira geral. Eu estou falando mais de amigos, família, porque o YouTube era uma coisa muito nova, que as pessoas ainda têm uma dificuldade para entender que é um trabalho normal. Eu trabalho com isso e, às vezes, eu ainda fico achando, gente, me surpreendo com muita coisa. E, quando eu lancei o livro e a minha família pôde pegar o meu trabalho na mão e eles puderam compreender que aquilo atingia várias pessoas, acho que a gente teve esse momento junto, de perceber que o meu trabalho atingia muita gente. Acho que isso foi muito, muito recompensador, assim. E, fora que, eu sou muito orgulhosa do que eu fiz. Assim, eu escrevi mesmo, né? Tem gente que nem escreve, mas eu escrevi mesmo. E eu leio o livro algumas vezes, então... para mim, isso aí não tem preço, não. O orgulho e o reconhecimento. Eu gostaria de saber onde você arrumava inspiração para escrever sua obra, porque você postava, que não era todo dia que você tinha inspiração. Aí eu gostaria de saber como vinha a inspiração para você escrever. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Gente, é muito difícil assim, saber o momento certo para a inspiração, porque a inspiração não é tipo, agora eu vou assistir isso, eu vou ler isso e ficar inspirado na hora. Não, era assim uma coisa que batia do nada. Às vezes eu estava lá de madrugada à toa, assim, ou lendo, ou fazendo, sei lá, nada, de madrugada tentando dormir. Acontecia muito isso, eu tentava dormir e eu começava a pensar, e aí eu corria para escrever, porque eu estava muito inspirado. Mas eu não faço ideia. Eu ficava inspirado quando eu assistia série, ou quando eu lia livros, mas não tem um fator assim, definitivo que eu usava para me inspirar. Claro que eu gostava de, às vezes, olhar pela janela, assim, ficar bem bobo, assim, olhando lá, sabe? Aquelas coisas que você acha que inspira. Mas não tem nada assim, eu não sei. Paisagem bonita. Você também sabe alguma inspiração? Não, zero, não sei. Geralmente, quando eu estou varrendo a casa, me vêm umas ideias muito legais. Porque quando eu estou fazendo algum tipo de trabalho manual, sabe? Que você deixa a cabeça viajar. Aí eu tenho que parar e... Quando eu estou tomando banho também, meu livro foi muito escrito debaixo do chuveiro. Eu gritava para o meu marido assim, vem aqui que eu tive uma ideia sensacional. Ele trazia o celular ou uma caneta e ia escrevendo. É sempre assim, nos momentos que a gente menos espera. Quando você está com a mente desligada, eu acho que a inspiração vem. Quando você está preocupado ou pensando em várias coisas, não... Bom, a gente já vai terminar, mas eu queria fazer uma última pergunta. Vocês, como pessoa física, qual a mídia que vocês realmente curtem, mídia social, enfim, o que vocês realmente gostam, que você fala, não, acompanho, acho super legal, e o que vocês acham, isso é total achômetro mesmo, pode ser uma coisa muito ficção científica, que vai ser a próxima onda, assim, de mídia, o que começa a dar um ar, assim, do que vai ser? Pode responder primeiro. Gente, se vocês estiverem gravando e a previsão que eu fizer for o que rolar, nossa, vai ser um viral, hein? Mas a mídia social que eu mais gosto é o Twitter, porque é a terra da zoeira sem fim, e eu sou muito zoeira sem fim, então lá é o meu lugar, apesar de que ele não está sendo muito acessado ultimamente. Eu achava que o Snapchat ia ser uma mídia social gigantesca, que ia crescer muito, e eu estou vendo ele morrer. Eu acho que até final de novembro a gente não vai ter quase nada no Snapchat mais. Eu acho que o futuro está numa ideia que nem é minha. Eu escutei isso outro dia de um outro canal, que é o pessoal da Amada Foca, que veio da MTV, a galera que era diretora, MTV, atores e tudo mais. A gente conversando sobre isso, eles falaram uma coisa que para mim faz muito sentido, que o futuro vai ser que cada produtor de conteúdo tem o seu canal independente, que ele não vai estar ligado a nenhum tipo de streaming, YouTube, Netflix ou qualquer coisa parecida, que ele vai ser um aplicativo em que as pessoas vão poder baixar no seu celular ou na sua Smart TV, e quando a pessoa quiser assistir o conteúdo que você faz, ela vai clicar no seu aplicativo e assistir o que você fez.
porque a cada dia mais as mídias que aceitam produtores de conteúdos, por exemplo, Facebook, o YouTube, o Google, de uma maneira geral, eles estão fechando um pouco esse canal de liberdade que eles deram, de pouquinho em pouquinho está sendo fechado, e de pouquinho em pouquinho o que você ganha em troca produzindo conteúdo está diminuindo. Então, a gente vai ter que se tornar independente, assim como a música agora, atualmente, é uma coisa independente, que a maioria das pessoas, das bandas, elas gravam os seus CDs e divulgam isso no iTunes, ou na própria internet, no próprio site, a pessoa baixa pagando centavos. Então, acho que é isso aí. Mas eu dei os créditos, né? Então, se for isso, beleza, os créditos vão estar lá. Então, eu também gosto muito do Twitter. Eu gosto bastante do YouTube, mas o YouTube ele não tem assim tanto uma relação imediata. Eu gosto bastante do Twitter porque você fala uma coisa lá, já vem um monte de gente responder, a gente já conversa lá. Então, eu acho que essa é a melhor parte do Twitter. Gente, eu não sei, pro futuro assim, não faço ideia do que vai ser. Eu concordo com o que ela falou dessa questão de que os meios estão meio que cortando a gente. O YouTube mesmo, ele está colocando meio que, não censura, mas esses dias ele saiu uma nova regra que você não pode falar tal coisa, então vai restringindo aos poucos, até que eu não sei até que ponto vai chegar, né? Porque a internet é legal porque te dá liberdade. Então, se continuar restringindo e podando os produtores de conteúdo, uma hora vai rolar essa coisa de ser independente mesmo, eu concordo. Obrigada, Tati. Obrigada, Eduardo. Obrigada, gente, vocês terem vindo.